Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso terceiro editorial do dia, hoje, dia 27/10/2025. Tem muita coisa acontecendo. O Gustavo Gaia, que é um deputado federal, ele fez uma publicação que nós vamos discutir aqui. Nessa publicação, Gustavo Gaia diz o seguinte: olha, a maior oportunidade que a direita tem agora de dar uma brecada nas ações contra as pessoas de direita, né? Vai acontecer na próxima semana e quase ninguém está falando sobre isso. Fica aí que eu vou te explicar do que se trata. Outra questão, saiu agora uma pesquisa recente com os principais cotados para a presidência da República. O Bolsonaro está inelegível, mas dois nomes cotados são da família Bolsonaro. Vamos entender isso? Vamos observar todo esse jogo aí, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, é um prazer e uma honra gigantesca estar aqui com vocês. E vamos começar com essa matéria aqui. O secretário Marco Rubio assegura que as forças militares da Colômbia são pró-Estados Unidos. O problema é só o Petro. Agora, presta atenção no tamanho disso aqui. Isso aqui é maior do que você possa imaginar. Eu estou diante do secretário de Estado norte-americano, dizendo que é possível, literalmente, resolver o problema com a Colômbia tirando o Petro fora. Que as Forças Armadas são pró-Estados Unidos, ou seja, que se os Estados Unidos resolverem fazer como querem fazer na Venezuela, as Forças Armadas vão estar do lado deles. Caracol Rádio, tá? Muito conhecido esse jornal em Caracas. Nas últimas horas, o secretário de Estado, Marco Rubio, assegurou que as Forças Armadas e policiais colombianas são pró-estadunidense e qualificou o presidente Gustavo Petro de lunático e impopular, destacando que o Congresso colombiano declarou o regime de Maduro como uma organização narcoterrorista. O que isto implica, né, meu amigo? Ele disse, com todas as letras, que se o exército está do lado dos Estados Unidos, é pró-Estados Unidos, quando vier a pressão do Trump, o Petro cai. O único problema na Colômbia é esse lunático, esse tipo louco, que está louco, não está bem. E todos já sabem, é muito impopular na Colômbia e não sei se viram hoje que o Congresso colombiano votou. Creio que foi algo como 72-20, para designar o regime venezuelano como organização narcoterrorista. Assim que isso demonstra que é uma lástima que o povo colombiano tem que suportar esse tipo até maio do próximo ano, disse o secretário Marco Rubio. O secretário Marco Rubio, que ele é muito crítico, né, a ditaduras latino-americanas, a autoritarismo de esquerda, ou seja, a esses governos socialistas e comunistas. Sobre os possíveis ataques em terra contra narcotraficantes, o secretário de Estado não confirmou uma estratégia específica, porém, deixou a entender que se avalia operações em rotas terrestres com apoio de aliados em terra, como o Equador, El Salvador, Guatemala, Panamá e México. Não, você não entendeu errado. Os Estados Unidos avaliam sim fazer uma operação com apoio, né? Ou seja, lembra quando eu disse que os Estados Unidos estão mandando um baita de um arsenal aqui? Nós estamos com risco, perigando, né? Ter sim, né? Uma guerra das Américas. Coisa que não aconteceu na história, mas uma guerra. Existiram guerras dentro da América. A gente pode falar a guerra, por exemplo, ali que aconteceu nas Três Fronteiras, né? Agora, guerra entre Américas, isso não aconteceu aqui na região da América. E nós podemos estar no risco de presenciar isso por aqui. Vamos lá, pessoal, bora continuar nas matérias. Lula, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são os nomes mais cotados nas redes sociais para eleições de 2026. E a gente sabe o impacto e a força das redes sociais. O presidente da República, Luiz, o deputado federal Eduardo e o senador Flávio são os nomes mais cotados na disputa para as eleições presidenciais de 2026 nas redes sociais. Ou seja, quando se faz enquetes, se faz questionamentos, Lula para a galera da Left People, mas para a galera da direita não é Tarcísio, não é Caiado, não é Zema,
é Flávio e Eduardo. E aí você já tem a noção da força do nome Bolsonaro nas redes. E imagina o Bolsonaro apto à eleição. A pesquisa foi feita pela Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados. Analisou o índice de relevância dos políticos nas redes e elencou a presença digital dos perfis no Instagram, X, Facebook, YouTube e TikTok entre os dias 1º de janeiro e 31 de julho de 2025. Os dados não incluem o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se tivesse, era o cara que estava ganhando, que está inelegível por determinação do TSE. Na avaliação, não é levado em conta se os nomes são citados de forma positiva ou negativa, mas são os nomes mais citados nas redes sociais, né, que têm potencial eleitoral. Lula obteve um desempenho de 79,6 pontos em uma escala de 0 a 100, o maior entre os presidenciáveis. Após o chefe de Estado, o deputado federal Eduardo Bolsonaro foi destaque, com 58 pontos, e em seguida o senador Flávio Bolsonaro, de 49,02. Meu amigo, não adianta. Se quer o apoio bolsonarista, você tem, né, as redes sociais, a família Bolsonaro manda, né? Isso aqui até me surpreendeu a Michelle não aparecer. Vamos lá, esta matéria é dos bons, é das boas, né? 9 países, lembra que eu acabei de falar na última matéria? Que os Estados Unidos pensam numa incursão via terrestre contra a Venezuela, lembra disso? Olha essa matéria aqui. 9 países liderados pelos Estados Unidos oferecem apoio para estabilizar a economia da Bolívia. O Paz, ele acabou de ganhar a eleição na Bolívia e vai assumir agora em dezembro. Já chegou com o discurso de Deus, Pátria e Família. Já começou pegando uma Bolívia destruída. O caos, o câncer que o esquerdismo deixa é sem precedentes, é uma coisa gigantesca. Mas os demais países entenderam que para sair desse radicalismo, para sair desse mal que o esquerdismo deixou, precisa de apoio. E aí 9 países vão estar ali para apoiar o Equador a se reerguer. Será que o Brasil, o gigante da América do Sul, estaria lá para ajudar? Será? São Argentina, Costa Rica, Equador, El Salvador, Panamá, Paraguai, República Dominicana, Trindade e Tobago e Estados Unidos se declararam preparados para apoiar os esforços do governo, que está entrando agora, né, o governo entrante, para estabilizar a economia do vosso país, do nosso país, né, dali da Bolívia. Mas o jogo não vai parar por aí não, tá? Vou até falar dessa matéria aqui do Gustavo Gaia, mas é importante a gente entender o seguinte, o jogo está tão interessante que lá na Colômbia, logo a gente vai comemorar também. Olha essa matéria que foi publicada pelo La Lengua aqui, que diz o seguinte, o Bukele colombiano lidera as prévias, né, presidenciais com 47% de favoritismo, né? Ou seja, é o mais é o favorito, né? Mais favoritista ia ficar feio, né? É o favorito, né? Ó, La Lengua disse o seguinte, entre 6 e 12 de outubro de 2025, a mais recente medição de intenção de voto digital para candidatos independentes por firmas revelou um crescimento, né, grande, né, de Abelardo de la Espriella, que é o Bukele colombiano, a quem alcançou 47% de apoio. Seu número, né, sua cifra mais alta até a presente data. Essa pesquisa, né, esse levantamento, impulsionado por plataformas de análise com inteligência artificial, mostra uma consolidação clara de sua liderança frente a outros aspirantes, como Vic Dávila e German Vargas Lleras, né? Mais um país que vai se livrar da esquerda. Olha que notícia maravilhosa. Mais um país que vai dar fuera para a esquerda, né? Então, parece que a onda rosa, né, já murchou, né, há muito tempo. O fenômeno do abelardismo digital se explica por uma migração de comunidades que antes interagiam com o Centro Democrático e o Uribe, né, o uribismo, que é o do Miguel Uribe, né? Agora,
vocacionadas ao discurso de Spriella. Sua estratégia de comunicação direta, somado a uma narrativa de confrontação contra o sistema político tradicional, foi gerando, né, uma expansão orgânica nas redes sociais e plataformas digitais. Ademais, pesquisas regionais, como a realizada em Cali, o posicionam como ganhador em primeiro turno, com mais de 50%. É mais um país querendo se livrar da esquerda. Uau, né? Mais um país querendo dar fora para a esquerda. E aí, a gente não pode esquecer também do Javier Milei, que tá indo bem a rodo, né? Ações de empresas argentinas disparam após vitória de Milei em eleição. Ou seja, depois da vitória do Milei, as ações argentinas estão bombando depois que o Milei conseguiu 40% das cadeiras. A vitória da coalizão do presidente argentino Javier Milei nas eleições legislativas do país, nesse momento, levaram a uma disparada no valor das ações de algumas das principais empresas do país. A reação positiva dos mercados começou poucos minutos depois da confirmação do triunfo dos aliados de Milei no pleito, né? Ou seja, Milei levou a melhor. A estatal de energia YPF, por exemplo, levou 12% de valorização. Foi bem pra caramba, bem pra caramba. Vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui do Gustavo Gaia, né? O Gustavo Gaia fez uma publicação, onde nessa publicação aqui, ele fala, né, de uma possibilidade agora de mudança impactante, que é a mudança do Paulo Gonet. Olha só o que ele diz. Esse vídeo aqui é extremamente sério, não é brincadeira. Eu tô vendo aí uma oportunidade da gente poder desfazer um pouco, né, enfraquecer essa ditadura do judiciário, que vai acontecer em 2 semanas, e eu não tô vendo ninguém falando sobre isso. E eu até entendo. As pessoas sabem que se você falar ou se você tentar mobilizar a população brasileira neste ponto em questão, vai ter busca e apreensão, seu nome vai ser colocado em inquérito, sua vida vai ser destruída. Mas não tem como ficar em silêncio. Bom, pesquisa recente mostra que para a população brasileira, a maior ameaça do Brasil hoje, a nossa democracia, se chama judiciário. Só que judiciário não é apenas Alexandre de Moraes e STF. Uma parte importantíssima do judiciário é a Procuradoria-Geral da República, o PGR, que é indicado por Lula. Pois há uns 2 anos, esse cidadão aqui foi indicado e, assim como qualquer indicação do presidente, ele teve que passar por uma sabatina, foi votada na CCJ e no plenário, junto com Flávio Dino. Na época, nós demos muita atenção ao Flávio Dino, dizendo que seria uma catástrofe se ele virasse ministro do STF, o que se provou ser verdade, e acabamos não dando muita atenção para o Paulo Gonet. Gonet se tornou PGR. Desde que o Gonet se tornou PGR, nós deixamos de ter PGR no Brasil e passamos a ter uma espécie de escritório, um escritório adjacente ao STF, uma espécie de despachante. Tudo que o Moraes manda, o Gonet faz. É impressionante o nível de desrespeito que o PGR tem hoje no Brasil. Ele se tornou apenas um despachante, um office boy do Alexandre de Moraes. E agora ele está prestes a ser votado novamente. CCJ do Senado vai votar recondução do Gonet à PGR em novembro. Grava esse vídeo no dia 27, acredita-se que até o dia 15 de novembro eles vão os nossos senadores, que hoje 41, ou seja, a maioria, assinaram o impeachment do Alexandre de Moraes, têm em mãos uma oportunidade de enfraquecer esta ditadura e essa perseguição. Basta não aceitar a recondução do Gonet. Tá, Gustavo, mas o Gonet realmente fez tudo isso? Vamos analisar algumas coisas do Gonet aqui, ó. Gonet agradece a Moraes em primeira fala pública após indicação, muito mais do que pelas suas palavras. Em posse do STF, Gonet diz que Moraes tem coragem cívica e heróica. Moraes e PGR ampliam o alinhamento sob Gonet, mas ministro mantém atropelo à Procuradoria. O que é isso? Tudo que o Moraes faz, o Gonet pede, o Gonet faz. E quando o Gonet não faz, o Moraes vai lá e faz do mesmo jeito. Assim, nós perdemos uma Procuradoria-Geral da República. Moraes trabalha pela cidadania mesmo com custos pessoais, diz Gonet. O que aconteceu, galera? O Alexandre de Moraes, ele quintuplicou a intensidade da perseguição depois
que o Gonê foi colocado da PGR. Enquanto era o Augusto Aras, tudo estava em stand-by, tudo estava parado. Foi só trocar a PGR que, de repente, busca e apreensão, inquérito ilegal de novo, prisão por conta de cartão de vacina, Felipe Martins preso durante 6 meses, pedido de prisão de uma cidadã nos Estados Unidos, pedido de prisão para um monte de gente, porque o Gonê, ele assina tudo que o Moraes manda. É triste, porque o que eu escuto do Gonê, de pessoas que trabalharam com ele durante muito tempo, é que era uma pessoa sensata, uma pessoa que agia de acordo com a lei, mas de repente foi só o Gonê ser colocado na PGR que mudou. Lembrando, ele é sócio do Flávio Dino, naquele instituto lá do Flávio Dino. Então, não é errado colocar um sócio de um ministro do STF para ser procurador-geral da República? Faz sentido isso para você? Bom, para mim não faz. Nós temos agora uma oportunidade de mudar isso. Olha aqui o Gonê falando do Alexandre de Moraes. O eleitoral não pode deixar de se unir a essas palavras de reconhecimento dos... Vamos lá, pessoal. Para só o vídeo do Gaia aqui, né? Literalmente, o que o Gaia está dizendo é que agora, né, a pressão das bases em cima dos senadores para que os senadores rejeitem o Gonê é o principal pedido, né, do Gustavo Gaia. Só que o próprio sistema se molda de maneiras erráticas, né? Porque, assim, ele ainda é o Procurador-Geral da República. Se alguém declara publicamente o não voto ao Paulo Gonê, ele já pode determinar a investigação. Ele ainda é o cara que vai investigar os caras. Então, assim, complicado. Donald Trump parabeniza Lula por 80 anos e elogia a reunião, mas não garante acordo com o Brasil. Olha isso, né? A turma da esquerda gralhou tanto que o Donald Trump, nossa, agora rolou aquela química, o Donald Trump vai agora amar o Lula. Qual que é a grande verdade? O Lula, né? O Lula, ele contava que ele ia sair dali com grandes vitórias. Não saiu. Ele encontrou com o Lula, o Trump voltou a elogiar o Lula, dizendo que vai ter uma boa negociação com o Lula, mas ele não garante nenhum negócio com o Lula e diz que tem alguns requisitos que o Brasil precisa cumprir, né, para estar no caminho certo. Abre aspas, tivemos uma reunião muito boa. Vamos ver o que acontece. Não sei se de alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver. Agora mesmo, eles estão pagando, acho que 50% de tarifa, afirmou o Donald Trump. E o Trump ainda chamou o Lula de muito vigoroso e impressionante e desejou os parabéns ao petista em seu aniversário de 80 anos. Eu quero desejar feliz aniversário ao presidente. Hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso. Na verdade, ele foi muito impressionante. É o que disse, né, o Donald Trump sobre o Lula. Tá? O que disse o Donald Trump sobre o Lula. Vamos lá. Matéria agora que eu trago para vocês da Andresa Matais, do Metrópolis. Olha o absurdo. Começa a contagem regressiva para Bolsonaro ir para a prisão. Olha, não dá para a gente acreditar que o que aconteceu com o Bolsonaro foi um processo comum, convencional, que seguiu os trâmites. Não foi, né? O fato é que o ministro Alexandre de Moraes, ele vai analisar o recurso, que é os embargos de declaração apresentado pelo Bolsonaro. Os embargos de declaração, ele visa sanar 3 falhas no processo. A obscuridade, né, a contradição ou omissão. Então, o governo, a defesa do Bolsonaro argumenta que a decisão foi contraditória, que ela não foi adequada. Isso deu tempo. Só que agora a expectativa é que o Alexandre de Moraes vai julgar isso aqui a jato, né? Lava jato, né? Não à toa, a defesa esperou que era o último dia. Hoje era o último dia de prazo para protocolar, hoje para ganhar mais tempo. Porque se ela protocola no começo, eles já iam lá e rejetavam logo. Então, assim, não à toa, eu imagino que por essa semana, né, fora do padrão tradicional, o Moraes vai julgar esse caso aí, né, fora dos padrões normais totalmente, né, essa situação.
Ó, queria que vocês analisassem comigo essa matéria da Globo News aqui. Influenciador que publicava fofocas e críticas a políticos é assassinado com 17 tiros no Ceará. O Brasil já é um narco-estado, né? O cara fazia críticas e denúncias contra políticos. E aí olha o que aconteceu com ele. Você acha que eu não tenho medo? Claro que eu tenho. A gente fala do que rola na política e isso incomoda, né? Dá uma olhada no vídeo. A gente vai falar agora de uma morte de um influenciador do Ceará. Ele foi morto com 17 tiros. Tudo isso na porta de casa. Jefferson William dos Santos se apresentava como o rei do fuá. Ele morava em Brejo Santo, no interior do Ceará, e, segundo testemunhas, ele chegava em casa de carro quando foi atacado por um criminoso em uma moto. Ele ainda tentou sair pela porta do passageiro para fugir, mas foi atingido e morreu no local. A Secretaria de Segurança informou que Jefferson William tinha antecedentes criminais por difamação, além de ameaça, injúria e calúnia. Com 16 mil seguidores nas redes sociais, ele costumava publicar fofocas e críticas a políticos, também a empresários e outras personalidades da região. Em janeiro deste ano, o Jefferson disse em seu perfil que tinha sofrido um atentado a tiros. Portanto, aí, uma investigação que está sendo desenrolada de um caso muito grave lá no Ceará. Aí eu te pergunto, né? O Brasil tem segurança jurídica? Né? Tem segurança? Né? Hoje o Brasil não tem jeito, meu irmão. O Brasil está na mira de um narco-estado, né? Então hoje são as facções que comandam aqui. O cara faz críticas, vai lá, pá, e ninguém nunca mais vai falar desse cara. É assim que funciona a regra do jogo aqui. Vamos lá. Trump não liga para ideologia. Eu gostei muito dessa matéria, por isso que eu quis compartilhar aqui com vocês. E é importante você entender isso aqui comigo. O Trump não liga para ideologia, ele liga para acordos feitos. Sua relação com Lula não é surpresa. Ou seja, para quem acompanha, já imaginava que o Lula queria era um bom acordo. Trump não liga para ideologia, ele pensa como um homem de negócios. Donald Trump nunca foi um político tradicional. Talvez seja exatamente por isso que suas alianças e estratégias apareçam, pelo menos à primeira vista, contraditórias. Enquanto líderes de Estado costumam se mover por ideologias, como Lula, por exemplo, Trump se move por resultados. Ele ataca quando é conivente e faz alianças, né, quando há algo a ganhar. É o modelo Trump de operação. Durante seu primeiro mandato, agora novamente na presidência, Trump mostrou um padrão claro. É pragmático. Chamou Xi Jinping de amigo, mesmo após travar uma guerra comercial com a China, disse admirar o líder norte-coreano Kim Jong-un, depois de ameaçar fogo e fúria contra Pyongyang, e recentemente apertou a mão de Lula em uma conversa cordial na Malásia, sinalizando que o novo ciclo da relação entre Estados Unidos e Brasil será mais sobre negócios do que sobre ideologia, né? Trump é uma caixinha de surpresa, né, pessoal? Isso aí não é novidade para ninguém. Trump não tem apego a partidos ou rótulos. Ele é, antes de tudo, um homem de negócios e pensa em termos de deals, ou seja, acordos, não de dogmas. Mesmo os bilionários do Vale do Silício, que o criticam duramente, como Jeff Bezos, né, e Elon Musk e Sam Altman, hoje parecem adotar uma postura mais próxima ou, no mínimo, mais cautelosa com o presidente. Todos entenderam o jogo. Trump valoriza influência, reciprocidade e poder, não fidelidade ideológica. Matéria interessante, né? Que retrata aqui, de certa forma, como que o Trump, né, encara o jogo político e o que o Brasil tem que enfrentar. Tá bom? Vamos lá. Essa matéria aqui também eu quero discutir com vocês. Maduro diz o seguinte: companheiros peronistas, venham à Venezuela, escapem da ditadura neoliberal do Milei. O que aconteceu? A Argentina, com o apoio dos Estados Unidos, acabou tendo a maioria, né, liberal ali no Congresso Nacional, no Congresso argentino. Conseguiu maioria, 40%. E aí, automaticamente, o Maduro não gostou nada disso, ficou todo incomodado. E falou: olha, vocês que são argentinos, que são da esquerda, que não concordam com o governo liberal do Milei, venham morar na Venezuela. Até agora, até onde eu sei, não tem nenhum, mas absolutamente nenhum, né, pedido aí aceito, né, de ida para
a Venezuela, tá? Ninguém pediu, né, a ida para a Venezuela. Eu não sei porquê, né? Deveria. Lugar maravilhoso que é a Venezuela, mas ninguém quer ir, né? Por quê? Porque o governo do caos impacta, né, qualquer lugar que ele governe, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre foi um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Um grande abraço e vejo vocês no próximo editorial.